Fala pessoal, tudo certo? Chegando aqui com mais um vídeo do Por Dentro do Grid, dessa vez para falar da classificação do Grande Prêmio da Holanda de 2023. Terminou mais uma etapa, a Fórmula 1 voltando das férias. Eu sou Raul de Alves, estou aqui com o Vitor Aguiar. E antes do Vitor falar, deixa eu já convidar você para seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, também tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram. Se inscreve, deixa o like aqui no canal. Tem muitas formas de você ficar por dentro do grid com a gente. Tudo certo, Vitor? Tudo certo, sim, Raul. A gente teve hoje finalmente o retorno da Fórmula 1, né? 3 semanas de seca, a gente estava aqui desesperado já, mas esse retorno lá em Zandvoort, um fim de semana que começa bem agitado, muitos acidentes, pilotos se machucando, que, convenhamos, é raro, e uma chuvinha que deu uma animada interessante nesses primeiros dias. É verdade, uma chuva que mexeu, quem sabe, né? Não tem a chuva na corrida. Mas o grande destaque, sem dúvidas, mais uma vez, como tem sido em praticamente todas as etapas dessa temporada, é este rapaz aqui que aparece ao meu lado. Max Verstappen, pole position número 28, caminhando a passos largos para o tricampeonato mundial, com muito mérito, mais uma vez, uma voltaça, né, Vitor? Pois é, ele começou até tendo um pouco de dificuldade nesse sábado. Ali no Q1 ele escorregou umas vezes, estava com um pouco de dificuldade na aderência, só conseguiu encaixar uma volta boa na terceira ou na quarta tentativa. Mas aí ele foi evoluindo, foi pegando ali o ajuste perfeito do carro e conseguiu tranquilamente conseguir é ótimo, conseguiu garantir mais uma vez a pole position, nona dele nessa temporada, 28ª na carreira, vai largar em primeiro. A gente sabe que, já adiantando o óbvio, ele é favoritíssimo para uma vitória, correndo em casa, todo o apoio da torcida, toda uma pista que ele já conhece muito bem, um carro muito dominante que ele tem, então não tem como fugir. Verstappen favoritíssimo, ainda mais quando a gente olha que o companheiro dele ficou a 1,3 segundos de distância, então realmente não é como se o Verstappen fosse ter uma concorrência muito grande dentro da equipe também nesse domingo. E a gente conseguiu ver pelo rádio dele também, né? Aquela euforia, porque realmente foi uma volta muito boa. Lógico que ele já se acostumou a vencer, mas ele quer sempre vencer, né? Todo mundo quer sempre estar na frente. E a gente destaca também essa classificação dividida pelas partes, né, Vitor? A gente tem aqui o Q1 e antes o resultado final da classificação, está passando também aqui no rodapé da nossa página. Verstappen em primeiro, Lando Norris em segundo, George Russell em terceiro, Albon é o quarto, Alonso o quinto colocado, Sainz na sexta posição, Sérgio Pérez o sétimo, Oscar Piastri o oitavo, nono é Charles Leclerc, o décimo colocado Logan Sargent, as duas Williams dentro do top 10, a gente vai falar mais disso daqui para frente. Lance Stroll, 11º, Pierre Gasly, 12º, Lewis Hamilton saiu no Q2, ficou na 13ª posição, Yuki Tsunoda, 14º colocado, Nico Hülkenberg, o 15º, e os últimos colocados foram Zhou Guanyu, na 16ª posição, Esteban Ocon, 17º, Magnussen, o 18º, Bottas, 19º, e Liam Lawson, estreante do fim de semana, na 20ª posição. Essa a tabela inicial, né? A tabela final inicial, porque muita coisa ainda está sendo investigada no momento que a gente grava esse vídeo, e pode mudar esse grid de classificação. Uma classificação até cheia de incidentes, né, Vitor? Não à toa, um monte de gente aí sendo investigada. Não, com certeza. A gente está gravando imediatamente ao fim da corrida, teve as entrevistas, assim que as entrevistas terminaram, a gente já entrou aqui na gravação, mas são 3 pilotos que ficaram para ser investigados depois, que vão ali conversar com os comissários para tentar se explicar, que são o Carlos Sainz, o Yuki Tsunoda e perdoem a falha de memória, vou até olhar aqui porque eu tinha anotado, e o Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Carlos Sainz, os 3 correm risco de punição e podem acabar largando em uma posição um pouquinho pior do que essa que a gente está vendo nesse momento. Mas, mesmo se isso acontecer, não vai ser uma mudança tão grande assim para a classificação total. Dá para a gente fazer uma análise bem aprofundada a parte dessas situações específicas.
Mas o destaque que eu vejo nesse primeiro momento, a coisa que mais chama atenção é justamente o ponto que eu até citei anteriormente, que é o Sérgio Pérez ficando 1,3 segundo atrás do Max Verstappen. A gente já falou várias vezes das dificuldades que o Sérgio Pérez vinha tendo em classificações nesse ano. Foram 5 corridas seguidas fora do Q3. Quando voltou em nono. Vários problemas estão acompanhando o, o Pérez, talvez das últimas 10 corridas para cá, nas classificações. E hoje, querendo ou não, foi mais um dia desses. Não conseguiu uma posição tão boa assim no Q1. No Q2, mais uma vez, ele não conseguiu ficar tão bem posicionado assim, tanto que no Q1 o tempo dele foi 1,21,9, um segundo a mais que o Verstappen. No Q2, 1,19,8, um segundo a mais que o Verstappen. E no terceiro, 1,11,8, 1,3 a mais que o Verstappen. Então foram 3 derrotas consecutivas, sofrendo bastante com o carro, tendo dificuldade, precisando em alguns momentos, de uma última volta para conseguir o seu objetivo. Então, realmente não é, mais uma vez, um bom sábado para o Sérgio Pérez, que vai precisar, mais uma vez, fazer uma corrida de recuperação. Vai torcer, claro, para essa punição do Sainz, né, porque ele largaria em sexto, não em sétimo, mas tem que se agarrar realmente a esses detalhes, porque um piloto que deveria, por obrigação, estar, sei lá, largando pelo menos em terceiro ou em quarto toda a corrida, está com dificuldade para fazer isso e precisando sempre de uma corrida de recuperação. E a gente começa falando do Q1, né, Vitor, trazendo o destaque, porque a gente também vai falar parte a parte. Alex Albon, que acabou sendo um dos destaques no final da classificação, já se destacou desde a primeira parte do treino. Acho que nenhuma grande surpresa. Na verdade, eu estou errado. Eu colocaria o Ocon como uma surpresa. O Ocon está fora no Q1. E Lawson, estreante na 20ª posição, ele acabou pegando uma condição de pista muito difícil. É muito complicado para um piloto que está chegando agora, da maneira que ele chegou, meio que de surpresa, fazer algo melhor do que isso. É uma pena para ele, mas está tendo a oportunidade e a equipe entende que é natural que ele não vá ser muito competitivo, brigar com o Tsunoda, por exemplo, que acabou passando para o Q2. Mas Alex Albon na primeira posição já no Q1 e Esteban Ocon com a Alpine fora na primeira parte do treino de classificação, da sessão de classificação, Vitor. Então, eu vejo mais ou menos para essa mesma linha. Eu acho que nada aí é muito surpreendente. A gente vê uma AlphaTauri com o piloto estreando, não tinha como se esperar nada além disso. Uma Alfa Romeo, 2 Alfa Romeos, que são o carro que vem ocupando realmente essa região, e uma Haas, que a Haas sempre deixa alguém no Q1. Às vezes até passa, pode até chegar com um no Q3, mas um sempre fica no Q1. Isso é constante. Realmente o Ocon ficou um pouco em dívida, mas a Alpine também vem um momento instável. O próprio Gasly chegou ali a perigar, ficar pelo Q1 também em algum momento, mas o Ocon não conseguiu levar melhor. Também acho que, exceto esse grande desempenho da Williams, um Williams muito surpreendente, que já tinha uma expectativa boa sobre a Williams, não era esperado que a Williams fosse ter um final de semana ruim, mas teve um desempenho muito acima do que era imaginado, e provavelmente por causa de atualizações que trouxeram, de ajustes mais acertados que conseguiram. Mas Albon, em primeiro lugar, realmente é surpreendente, não tem um adjetivo melhor, surpreendente. Muito bem. Q1 passado, como a gente falou, a questão do Lawson, essa substituição, né? O Ricardo acabou ficando de fora depois do acidente que teve ontem. O punho, né, dele acabou sendo fraturado. A gente ainda não sabe quando o Ricardo vai voltar, porque na semana que vem já tem corrida em Monza. Não sabemos se vai dar tempo, a AlphaTauri ainda não se posicionou oficialmente sobre isso, mas o fato é que Liam Lawson correu no lugar de Ricardo hoje, pegou o carro pela primeira vez no terceiro treino livre, depois já foi para a sessão de classificação, então realmente tudo muito rápido para o Lawson nessa estreia na Fórmula 1. Você já falou um pouco sobre isso, né, Vitor? Mas é isso mesmo, né? É muito uma fase de aprendizado, difícil fazer algo diferente do que a posição, pelo menos na minha visão. Pois é, eu concordo completamente contigo. Acho que tu foi muito certeiro quando falou da condição de pista muito complicada. É um piloto estreante. Ele já tinha feito, talvez, 2 ou 3 treinos livres na Fórmula 1, mas não mais que isso. Com esse carro da AlphaTauri, é a primeira vez que ele pega, já em um TL3, com chuva, com pneu intermediário, que é uma situação diferente. O pneu intermediário é muito mais complicado
de se guiar do que com um pneu slick, com uma pista chuvosa, pressionado para ter um resultado, porque dessa vez ele está indo valendo, não é só um treino livre para ganhar experiência. Então, eu acho que não tem como esperar nada dele além de ser o último colocado. Qualquer coisa que ele fizer, além de ser o último, já é um ponto positivo para Liam Lawson, porque foi uma bomba que caiu no colo dele. Claro, é uma oportunidade. Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim para o Lawson essa chance, claro que é ruim para o Ricardo. Não estou dizendo que para o Lawson é ruim, mas é uma bomba. É uma situação que ele vai ter que ele não vai conseguir, provavelmente, mostrar nada da sua habilidade. Claro, se o Ricardo continuar de fora nas duas próximas corridas, o que é sim muito possível, aí talvez o Lawson possa começar a ter algum tipo de avaliação. Mas a primeiro momento é isso, ele vai correr amanhã pela medalhinha de honra ao mérito mesmo de participei. Só uma curiosidade, né? Quem teve uma oportunidade parecida com essa foi Nick De Vries no ano passado, a corrida que ele se destacou e talvez tenha sido a corrida que impulsionou ele como um candidato para a vaga da AlphaTauri no começo do ano. A gente sabe o que aconteceu, acabou não dando muito certo, saiu para a entrada de Ricardo, mas Nick De Vries aproveitou bem essa oportunidade que teve, mas de fato concordo com você, é muito difícil para o Lawson nessa primeira corrida conseguir algum resultado mais expressivo. Até porque também o De Vries era um piloto mais experiente. O De Vries tinha 25 ou 26 anos, o Lawson tem 21, é vice-líder da Super Fórmula japonesa. O De Vries também já tinha mais experiência na Fórmula 1 e no caminho do acesso para a Fórmula 1. E já tinha sido campeão da Fórmula E, né? Exato, é um piloto muito mais provado, muito mais habilidoso, talvez, até por que não dizer. E o Liam Lawson, até aproveitando isso, lembrando que ele é o terceiro piloto já a pegar esse mesmo carro nessa temporada, e é o quarto piloto a pilotar pela AlphaTauri na temporada, uma equipe que tem 3 pontos. Então a AlphaTauri tem mais pilotos do que pontos nesse ano. Ele é o piloto número 775 na história da Fórmula 1. Essa foi boa, e é verdade. Tem mais pilotos do que pilotos. Então mostra que a coisa não está muito no caminho certo para o lado da AlphaTauri, não. Seguindo para o Q2, o Q2 também foi movimentado. Hamilton ficou pelo caminho no Q2, acabou não conseguindo avançar. E tirando aí, a gente teve Hülkenberg fora, Tsunoda, Hamilton, Gasly e Stroll. Eu acho que Gasly, pela oscilação que a Alpine está vivendo na temporada, já era esperado, mas Hamilton ficar de fora me surpreendeu. Eu diria que as duas Williams, passando para o Q3, roubaram as vagas de Stroll e de Hamilton. É por aí, Vitor? Em teoria, sim. Na prática não é, porque se subissem 2 vagas, quem entrava era o Gasly, não era o Hamilton. Mas Hamilton, inclusive, como eu falei no início, 3 pilotos estão sendo investigados, 2 foram justamente para atrapalhar o Hamilton. O Tsunoda e o próprio Stroll, que também ficou por aí. Os 2 investigados justamente por interferências que atrapalharam o Lewis Hamilton. Claro, ele não conseguiu ali uma situação de pista muito, muito favorável. A gente viu que foi um dia de muito tráfego em Zandvoort. A pista estava sempre muito cheia, pilotos foram atrapalhados em vários momentos, isso atrapalhou o Hamilton, mas convenhamos, também não é uma justificativa. Não dá para dizer só, ele foi atrapalhado e por isso ele ficou para baixo. Não, é um desempenho abaixo do que se espera para a Mercedes, é um desempenho abaixo do que se espera para o Hamilton, independentemente do tráfego. Mas eu também queria falar um pouquinho do Stroll, que parece que não choca mais, né? Não é mais surpreendente o Stroll ficar em 11º. Eu não falo nem só pelo desempenho do Stroll, que a gente sabe que é um desempenho abaixo do Alonso. Isso daí está evidente desde o início do ano. Vou até aproveitar para colocar aqui na tela a contagem dos confrontos diretos no quali, que o Stroll ganha por 11-2. O Alonso ganha por 11-2 do Stroll. A única vantagem maior é a vitória do Albon sobre o Sargent, que venceu o companheiro de equipe em todas as oportunidades, inclusive hoje, na temporada, nas classificações da temporada. Mas eu falo também essa situação do Stroll que não surpreende por causa da Aston Martin. A Aston Martin já não é mais aquela equipe do início do ano. Isso está ficando cada vez mais claro. Alonso tendo muito mais dificuldades, Stroll tendo mais dificuldades do que ele já tinha. Realmente parece que é uma equipe que não conseguiu se adaptar. Eu avisei, hein? Avisou. Quem está acompanhando por dentro do grid desde o início do ano, isso aí é verdade. Raul avisou que a Aston Martin podia muito bem ser fogo de palha.
Mas é verdade. É outra equipe e eu concordo totalmente com o que você falou. O Stroll não surpreende mais. A gente já não espera mais que ele fique ali muito perto do Alonso, não. A gente espera isso mesmo, que o Alonso fique num patamar e ele longe, ele distante. Hamilton talvez foi uma grande frustração, né, no Q2. Ele ter ficado no Q2, até pelo resultado de Russell no final da qualificação, da classificação, a gente viu que Hamilton poderia ter feito melhor. Tem algum destaque do Q2 ou a gente já vai direto para o Q3 aqui na nossa apresentação? Eu acredito que seja realmente só isso, e a gente pode falar do Q3, que foi a parte com certeza mais acidentada, né? Mais tensa desse sábado, com dois acidentes, ali no início, depois de completar sua primeira volta, o Sargent bate, ele estava em segundo momento, e logo também tem uma parada muito longa para reconstruir essa barreira aí, e na volta também o Leclerc, mais uma vez, mais um dia muito ruim pro Charles Leclerc, que se complica, tem mais uma batida, mais um prejuízo, mais uma interrogação, mais uma pressão nas suas costas. Uma temporada muito, muito, muito abaixo do Charles Leclerc. Não dá dessa vez também para só culpar a Ferrari, como a gente vinha fazendo nos últimos anos. O Leclerc, dessa vez, tem muita responsabilidade pelo ano ruim que ele vem tendo. Aliás, é uma temporada ruim dele, do Sainz, da Ferrari também, né? A Ferrari não dá para ser a única culpada, concordo, mas também tem culpa nisso. E até ampliando um pouquinho, a Ferrari no ano passado era vista como uma equipe que poderia bater a Red Bull. Esse ano, longe disso, longe de ser a segunda força na Fórmula 1. O Sargent bateu. Não que tenha hoje alguma equipe que a gente olhe e diga, essa aí pode bater a Red Bull. Mas certamente se tivesse, não seria a Ferrari, pelo que a gente tem visto. E o Sargent teve essa infelicidade, bateu, mas foi no momento ali da transição, né, dos pneus de pista molhada para os pneus slick. Talvez isso pode ter tido alguma influência. Eu confesso que ainda não vi nenhuma declaração dele depois dessa batida. Mas bateu, de qualquer forma, foi um excelente resultado para o Williams e para o Sargent ter ficado no Q3, com Alex Albon na quarta colocação em condições normais de Williams. Esse é um resultado gigantesco. Eu não me lembro da última vez que a Williams ficou assim num top 5 em condições normais, sem chuva, sem nada de... Eu digo condições normais porque no Q3 já estava todo mundo com pneu slick, né? Eu lembro daquela de Stroll em Monza, mas era chuva. Aquela de Russell na Bélgica em 2021 também era chuva. Acho que em condições normais já faz um tempo, não. Mas o qualifying de Russell foi na chuva? Eu acho que o qualifying não foi, não. Eu acho que o domingo foi, mas o sábado eu acho que não foi, não. Choveu no Choveu? sábado. Pronto, se aquilo ali foi chuva, então o último é do tempo de Massa ainda. Massa e Bottas ali, hein? Faz um tempinho já. Muito bom resultado para o Williams. E uma coisa que me chamou a atenção, Vitor, Russell, na entrevista depois da classificação, ele fala, né, que está muito feliz, fala dos funcionários da Williams, um certo carinho, porque essa recuperação da Williams, aos poucos, ela era uma recuperação bem lenta, mas ela começou com os pontos de Russell, né? Os suados pontos que ele conseguiu ainda quando estava na Williams. Eu acho que... Eu não sei se dá para dizer que a recuperação começou ali, porque na prática, aquele ali foi o fundo do poço da Williams. Agora, é porque já teve um fundo ainda mais fundo, né? Um buraco ainda mais fundo que aquele ali. Porque a Williams passou, eu acho que 2018, 19 e 20 sem pontuar, não, mas com pouquíssimos pontos. Eu não lembro assim de cabeça. 18, e era aquela de Stroll e Sirotkin, se não me engano. Aí, aquela ali era terrível, aquela Williams. Aí, 19, já era Russell e alguém. Era o Latifi já em 19? Acho que era Latifi. Kubica. E com Russell, não era? Isso. Foram 7 pontos em 2018. Em 19 foi um ponto só, ponto do Kubica. Perfeito. Eu entendi o teu ponto de dizer que, no caso, a última temporada do Russell talvez tenha sido o início da... Era um fundo do poço bem fundo mesmo. O poço era mais fundo antes.
Não, é certo, eu entendi teu ponto, mas então permite-me refazer. O ponto mais fundo do poço da Williams, o Russell já estava lá, o Russell viveu o fundo do poço. O Russell, no caso, também ok, o Russell ajudou o time a sair, tá, nesse caso ok, eu entendo seu ponto. Mas essa relação do Russell com a Williams, do Albon agora com a Williams, eu acho que é um pouco além disso. É uma equipe que ensina, que mostra que um piloto tem a habilidade. É uma equipe que mostra aquele piloto para o mercado. O Albon, claro, todo mundo já conhecia o Albon da Red Bull, já conhecia o Albon da Toro Rosso, mas é um piloto que está tendo um desempenho muito acima do carro, em um carro muito limitado, em um carro que todo mundo tem uma expectativa muito baixa. Então, acho que cresce essa relação, até porque é uma relação sem pressão. Não existe pressão por resultado na Williams, porque a Williams sabe que não vai ter resultado. Então, é um ambiente amistoso, isso cria uma boa relação ali dentro também. E eu acho que o Albon tá vivendo uma reconstrução total na carreira, né? Porque a forma que ele saiu da Red Bull foi muito negativa. Talvez ele não conseguisse nem voltar para a Fórmula 1. Ele volta numa Williams, um carro de fim do grid, fim de pelotão, e está se destacando como o Russell se destacava. O Albon hoje já tem uma perspectiva de um futuro numa equipe melhor na Fórmula 1 quando surgiu uma oportunidade. Coisa que quando ele saiu da Red Bull ele não tinha. Tanto é que ele saiu da Red Bull e não conseguiu vaga em lugar nenhum, né? Imediatamente assim, depois que saiu. Ele não conseguiu vaga imediatamente também, porque a saída dele, a Red Bull segurou até o último minuto, né? Talvez, Verdade. eu acredito que se isso tivesse definido antes, o álbum teria mercado, mas o fato dele passar um ano fora, com certeza já dificultaria muito. Mas diga-se de passagem, na minha humilde opinião, a forma como o álbum saiu é muito mais um erro da Red Bull que um erro do álbum. Eu acho que o álbum não o álbum teve uma temporada sim de dificuldades, mas a forma como ele foi chutado eu achei completamente fora de sentido por parte da Red Bull, mas enfim, isso aí é um debate para a gente aprofundar em outro momento. Eu só queria acrescentar uma coisa sobre o Sargent. É a primeira vez que ele chega no Q3, na carreira, obviamente na temporada também, está estreando esse ano, e com isso, tá até lá no Twitter da gente, a última vez que um piloto estadunidense tinha conseguido largar entre os 10 primeiros foi com Michael Andretti, em 1993. 30 anos sem um piloto dos Estados Unidos largando no top 10 da Fórmula 1. O Logan Sargent consegue hoje. Então, independente do acidente, que eu acho que sim, foi, como tu falou, por causa da situação ali dos pneus, ele já estava com o pneu slick. Na hora da rodada, pareceu que ele deu uma encostada um pouco mais na área molhada, porque a pista não estava totalmente seca, e acabou rodando. Isso até ajudou a pista a ter mais tempo para secar mais e fazer com que o erro do Leclerc se tornasse mais erro ainda, já que a pista estava em uma condição um pouquinho melhor. Mas, independente de qualquer uma dessas coisas, é um bom resultado para o Logan Sargent. Assim como também é um bom resultado para o Lando Norris, mais uma vez, largar em segundo. Assim como é um bom resultado para o Alonso conseguir, no meio dessa turbulência da Aston Martin, largar em quinto. Realmente ruim, só dá para dizer, eu acho que foi para o Pérez, para a Ferrari, que dizer que foi ruim para a Ferrari já está virando unanimidade, e para o Hamilton. É verdade. Muito bem. E aí, encerrado o Q3, a gente destaca a renovação de Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg rapidamente até a temporada de 2024. A gente acabou não falando disso no meio da semana, porque é uma notícia mais recente. Manteve, né? Manteve a dupla experiente, a Haas, e fica assim para 2024. Acho que é uma dupla sólida, né, Vitor? Pois é. São dois pilotos experientes, posso estar enganando aqui com as idades, mas salvo engano, 36 anos o Hülkenberg, 30 anos o Magnussen. Dois pilotos já muito rodados na Fórmula 1. O Magnussen, inclusive, com muita experiência na Haas, está indo para a 7ª temporada já na Haas, o Hülkenberg indo para a 2ª. Então, a equipe deu esse voto de confiança. Eu até tinha chegado a falar naquele programa que a gente fez sobre o mercado, agora durante a temporada, que eu esperava que a Haas fosse a última a se pronunciar, porque eles tinham todas as cartas no bolso. Nenhum dos dois pilotos dele, em teoria, sofreria muito assédio, e eles poderiam esperar para ver se alguém mais interessante apareceria no mercado, mas eles preferiram dar esse voto de confiança, que eu acho também totalmente justificável, porque são, sim, dois pilotos dentro do pensamento da Haas.
A Haas é uma equipe que gosta de manter pilotos, fez isso por muito tempo, por exemplo, com o próprio Magnussen ao lado do Grosjean. É uma equipe que gosta de manter a sua dupla e, mais uma vez, faz isso agora com Magnussen e Hülkenberg, dois pilotos já com bastante confiança dentro da categoria da equipe. E, por fim, para a gente fechar algumas informações, né, do Grande Prêmio da Holanda, tem como últimos vencedores em 2021 e 2022 Max Verstappen, que venceu as duas corridas em Zandvoort desde que voltou para a Fórmula 1, a corrida na Holanda. E amanhã deve vencer a terceira. É verdade. E aí uma galera mais antiga, né? Niki Lauda em 85, Alain Prost em 84, René Arnoux em 83 e Didier Pironi em 82. Niki Lauda já nos deixou, Alain Prost está vivo, Arnoux e Pironi. O Google responderá em breve, pode continuando aí. Eu acho que pelo nosso silêncio, imagino que eles já tenham nos deixado também. Eu confesso que não me lembro, assim, eu ver ao vivo eles no paddock, nada disso. Já ouvi falar, lógico, mas não. Pironi morreu em 87. Caramba, Faz tempo. E notícia. pelo que eu estou vendo aqui, talvez tenha sido inclusive em um acidente. Isso, foi acidente em Hockenheim. Mas o René Arnoux está vivo. René está vivo. Desculpa, René. Me perdoe. Se você estiver vendo essa live, René Arnoux, me perdoe por ter cogitado que você não estivesse entre nós. Grande René Arnoux venceu em 1983. Os maiores vencedores do Grande Prêmio da Holanda: Jim Clark venceu 4 vezes, Jack Stewart venceu 3 vezes e Niki Lauda também venceu 3 vezes. O recorde de pole position é de Max Verstappen em 2021, 1.885, e o recorde no GP é de Lewis Hamilton, também em 2021, 1.11.097. Serão 72 voltas, 4.252 metros, 14 curvas. O GP da Holanda, então, o GP em Zandvoort. E os horários, não é isso? Os horários deste domingo de muito automobilismo. Às 5 da manhã tem Fórmula 2 em Zandvoort, 9h30 da manhã tem a Fórmula 4 Brasil em Goiânia, 10 da manhã o GP dos Países Baixos, e assim que acabar a corrida, assim que acabar o pódio, tem live aqui no canal do Por Dentro do Grid. Meio-dia tem a TCR, que meu grande amigo Vitor Aguiar já me disse uma vez que é como se fosse a Stock Car da Argentina, né? Da América do Sul. Da América do Sul. Perfeito. Da América do Sul. E 1h40 da tarde tem a Stock Car em Goiânia, que é uma marca histórica, inclusive, né? A corrida de número 600. 600? 600. 600, isso. Corrida de número 600 da história da Stock Car em Goiânia. E tem Fórmula Indy, para a galera que gosta do automobilismo americano, amanhã às 16h30. E claro, tem muita coisa no canal até lá. A gente vai falar muito sobre o GP dos Países Baixos, sobre o GP da Holanda. O pódio no ano passado foi formado por Max Verstappen, George Russell e Charles Leclerc. Mas é isso. Domingão de muito automobilismo. Vitor, um abraço, amigo. Abraço, Rodney. Só lembrando, quem gostar de automobilismo dos Estados Unidos e for assistir ainda às 16h30, tem antes que assistir às 10 horas a largada de Logan Sargent. É obrigação também. É importante. É importante. Quem gosta de automobilismo americano é americano não, estadunidense. É estadunidense em qualquer lugar, né? Não importa qual seja a categoria. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a você, pedindo que você dê a sua moral, deixe o seu like, manda pro amigo, pra amiga, para aquela pessoa que gosta de Fórmula 1 e nos siga nas nossas redes sociais, passando aqui no rodapé da nossa tela. Nosso Instagram é o @por dentro do Grid F1, nosso canal do YouTube está aqui e nosso Twitter, YouTube e Telegram é o @por dentro do Grid. Grande abraço, esperamos uma excelente corrida e a gente se encontra por aqui no canal do Por Dentro do Grid. Valeu!